Fala pessoal, eu estou de volta para falar um pouquinho do que vai acontecer na rodada do fim de semana. Teremos menos jogos do que semana passada, serão apenas 6, mas alguns jogos bem interessantes. E antes que eu comece, não se esqueça, já se inscreve no canal, batemos a marca de 1000 inscritos, estamos crescendo cada dia, né? Pouquinho a pouquinho. E não se esqueça, curte aqui também esse vídeo, ajuda bastante a divulgar para mais pessoas. Comenta também o que vocês acham que vai rolar nessas partidas do fim de semana e compartilha com geral, que é sempre importante para alcançar cada dia mais pessoas e o canal do Mapa crescer aqui no YouTube e cada dia a gente ter mais conteúdos diferentes. Então, bora lá! No sábado teremos apenas uma partida, mas vai ser uma baita de uma partida entre Cruzeiro Futebol Americano, que estreia em 2023, contra o Rio Preto Vilers. A partida é válida pela semifinal da Taça Brasil. Quem vencer esse duelo vai enfrentar a União da Serra na grande final. E é um jogo que eu tô com muitas expectativas, né? A gente já viu bastante o que esse Vilers pode oferecer dentro de campo, né? O jogo contra o Galo foi uma prova do que a gente vai ver a temporada inteira, né? Um time com o Lucas Caravita comandando o ataque, o jogo corrido indo bem, bons recebedores, uma defesa que pressiona muito, que saca muitos quarterbacks, pressiona turnovers. E agora o Cruzeiro, e aí eu vou ser muito sincero, se eu te disser que o Vilers é muito superior, eu vou estar mentindo, porque esse Cruzeiro, ele é um time que o grosso é muito parecido com o que a gente viu em 2022, mas é um time que passou os últimos meses treinando muito, né? O período de férias deles foi menor, eles treinaram, focaram muito para essa partida e assim é meio complicado saber como é que vem, porque vem com um quarterback novo, o Nick Rooney, né? Chega da Europa, é um quarterback assim que os highlights dele, as temporadas dele na Europa colocam ele como um QB de elite lá dentro do futebol americano e europeu. É muito difícil trazer esses caras para cá, pro Brasil, não é muito comum, e esse ano a gente vai ter dois pelo menos, né? O Ceará Caçadores também tá nesse nível, então eu tô muito curioso para ver como que vai ser o desenvolvimento desse ataque com o Nick Rooney, né? Pô, tem uma OL bacana aqui agora com o Polis, né? Que já estava lá no outro jogo da taça contra o Sorriso, mas é um cara que vai voltar para a Europa, né? Jogador de seleção, estava no Combine, é um dos melhores OLs do país. A gente tem o reforço, a chegada do Rafael Fadini, né, que estava no Galo Futebol Americano. Eu acho que ano passado ele teve pouco espaço, né? Apesar de assim, ele teve bons jogos, bons snaps, mas eu acho que ele teve menos espaço do que ele pode ter e ele pode render muito mais. Ele vem para ser o running back principal desse time do Cruzeiro e isso por si só já é um perigo muito grande, né? Um dos melhores running backs que a gente tem no país. O corpo de recebedores do Cruzeiro mudou pouquíssima coisa com relação ao final da temporada, né? Com relação ao jogo contra o Sorriso, mas eu acho que tem ali com o Eric de Paula e com o Ronell Stephens os seus grandes destaques, e isso vai ser muito importante. O Ronell é um americano que dá muito trabalho em profundidade. E na defesa a gente tem a chegada de 3 nomes, né? Tem o Dimitri Vigil, né? Que era quarterback do Gama Leões de Judá no ano passado, mas vai jogar como DB nessa temporada pelo Cruzeiro. Tem o O'Shea Dunmore, que é já um nome bastante conhecido no FABR, né? Inclusive com passagens pelo Nordeste, até mesmo aqui em Belo Horizonte pelo Galo. E Marcos Tuleba, né? Que foi, eu acho que, uma das grandes movimentações do FABR nesse ano. Chega no Cruzeiro para reforçar essa DL, que já vai ter ali o Vagão, que também está voltando para o time, né? Estava no Trictões no passado. E o Rodolfo também, são os 3 grandes destaques dessa DL. Então é difícil cravar que o Vilers vai ganhar. Sim, o Vilers é favorito, mas eu discordo muito de quem acha que pode ser um jogo fácil, porque realmente é complicado tentar ler um time que não jogou ainda na temporada contra um time que já jogou 2 jogos em altíssimo nível. Acho que vai ser muito interessante. Lógico que o Cruzeiro vai ter aqueles erros habituais de uma primeira partida, né? Acho que é normal isso acontecer, quarterback novo, tem running back novo, tem DL novo, os erros vão acontecer, acho que isso é normal no começo, mas o time não pode bobear muito, porque o adversário do outro lado
é uma potência do FABR, é um dos melhores times do país, top 5 do país, inquestionavelmente, e vai ser um jogão. Então se liguem às 17 horas, vai estar lá no YouTube da 98 FM, vai passar também na TV a cabo, procurem a 98 FM na sua TV a cabo. Vou estar lá fazendo estatísticas, essa semana não vou conseguir fazer vídeos no campo para gerar um bastidores bacana, mas vai ser um jogão e espero vocês lá às 17 horas amanhã. Então vai ser Pela SPFL Série Ouro, teremos no domingo, às 10 horas da manhã, um jogo de dois times que já estrearam na competição, estrearam com derrota, né? O Franca Carrascos contra o Santo André Werewolves, né? Vai ser o duelo ali de times roxos, né? De belos uniformes. E é difícil ter um favorito, né? O algoritmo mesmo deu até um certo equilíbrio entre esses dois times. O Werewolves fez uma partida defensivamente boa contra o Santos Tsunami, mas ofensivamente não conseguiu entregar muita coisa, né? Tirando ali o jogo corrido, pouca coisa deu para aproveitar daquele jogo do Werewolves, que eu espero que consiga evoluir nessa partida contra o Franca Carrascos, que não fez uma partida ruim contra o Cruzeiro Guardias, né? Conseguiu anotar 2 touchdowns, mas é um time que cedeu muito sacks, né? Acho que foram 5 sacks cedidos para a defesa do Cruzeiro Guardians. O time precisa se concentrar nisso, vai precisar melhorar nesse quesito, porque a defesa do Werewolves foi bem contra o Santos, então se não melhorar a proteção ao João Vitor, vai ser um desastre novamente. Mas o time ainda consegue ainda assim render no ataque, né? Também tem um bom jogo corrido. Eu acho que tem wide receivers melhores do que o Werewolves, e por isso, pelo que apresentou ofensivamente, mesmo cedendo muitos sacks, cedendo muita pressão, ainda conseguiu pontuar e conseguiu até certo ponto ali dificultar a vida do Cruzeiro Guardians, que era o favorito naquela partida, né? Então acho que tem um certo favoritismo sim do Franca Carrascos, mas eu acho que vai ser um jogo bem parelho e espero ver uma evolução desse time do Santo André Werewolves. Também às 10 horas, mas pela Série Prata, teremos a estreia de dois times. O Moca Destroyers estreia contra o Corsários FA, né? É um jogo que, para mim, é uma incógnita bastante grande, porque são dois times com pouca movimentação, dois times que fizeram uma temporada passada não muito boa, né? Dois times que continuam na Série Prata. É difícil apontar um favorito, tá? Assim, o Moca, ano passado, ele fez até bons jogos defensivamente, ofensivamente ainda erra muito, é um time muito faltoso, foi assim na SPFL do ano passado. O Corsários é um time que tem regredido, né? Na última temporada, regrediu pelo menos com o que eu esperava. É um time que sofre uma concorrência muito grande no ABC, né? Você tem o Werewolves, tem o Vikings e tem o Avengers. Então, dos 4, o Corsários é o que está num nível mais baixo, acho que ainda de desenvolvimento. E eu acho que sai um pouquinho atrás do Moca, que tem um elenco com mais experiência, né? Eu acho que o elenco que vem do Moca é fiel ao Moca há muito tempo. Então, acho que o Moca tem um certo favoritismo nesse jogo, mas não acredito numa vantagem muito grande, em placar muito elástico. Vamos ver se esses dois times que estão em uma liga de desenvolvimento, né, a Série Prata é a terceira divisão da SPFL e serve exatamente para esses times que estão no nível ainda inicial de desenvolvimento ou de redesenvolvimento, que é o caso do Moca, para eles mostrarem mais seu serviço e testarem suas peças, e é o que a gente espera, né, ver a evolução deles cada jogo. O último jogo das 10 horas do domingo vai ser lá no Paranaense. O Maringá Pirates recebe o Paraná HP, num jogo de dois times com momentos, eu acho que não tão diferentes, né? O HP venceu a primeira partida, mas para mim não fez uma boa partida ofensiva. Tirando o jogo corrido com o Sandler, o ataque não rendeu, né? O Sandler foi o motor, a defesa carregou o time, né? Pontuou bem também nessa partida, e o time precisa se provar mais, precisa mostrar que está pronto para chegar numa D1, por exemplo, lá no segundo semestre, ou até mesmo nos playoffs, bater de frente com o Croco, com o Brawl Spiders e quem sabe até com o Guardian Saints, para mostrar se ainda é sim uma das 3 forças, né, do estado, porque a queda foi grande, muito rápida, e a gente tem que ver se o HP consegue se recuperar. E do outro lado a gente tem o Pirates, que fez uma estreia muito ruim contra o Crocodiles, né? Perdeu de 60-0, se eu não me engano.
Foi um placar muito mais elástico do que se imaginava, numa tranquilidade muito maior. O time basicamente não conseguiu impedir o Croco em momento algum, e isso com o Croco rodando jogadores que chegaram no elenco, né? Rodando quarterbacks, running backs tendo uma rotatividade muito grande. Então, assim, é preocupante. O time anunciou algumas chegadas agora. Tem que ver se o Pirates continua, se consegue evoluir, né? Porque já foi a grande força do interior do Paraná nos últimos anos e deu uma decaída bastante grande. O Bruno Miyazaki não é mais o quarterback, né? Tem que ver como que fica essa sucessão, que na primeira partida não foi muito boa. São dois times que para mim precisam se provar muito nessa partida. Um porque perdeu por muito e um outro que venceu, mas não agradou nada ofensivamente. Ainda pelo Campeonato Paranaense, só que às 14 horas teremos o duelo entre Curitiba Lions e Londrina Bristol Becks. O Lions perdeu na sua estreia por 38-0 para o Brawl Spiders. Sofreu muito no jogo corrido, né? O Kilson Mariano e o JP fizeram assim, um estrago gigante na defesa do Lions. O time precisa olhar isso. É lógico que eu não acredito que vai enfrentar running backs do mesmo nível do que enfrentaram naquela partida, né? O Londrina Bristol Becks não tem ninguém que se compare a um Kilson e a um JP, que são jogadores de elite nacional, mas ainda assim tem que cuidar do jogo corrido. Tem uma defesa bastante física, uma defesa que contra o passe foi até bem, né? Não teve uma performance ruim contra o passe, tanto que o Brawl Spiders optou muito mais pela corrida, mas ainda precisa melhorar muito seu ataque. O ataque mostrou pouquíssimo contra o Brawl Spiders, e do outro lado a gente tem o Londrina Bristol Becks, que venceu o Cascavel Olympians na estreia, não fez um jogo de todo ruim. Teve ali, principalmente com o Alan Nascimento e o Favaro, uma boa atuação. O time conseguiu fazer o suficiente para vencer, mas precisa errar menos. E quando eu falo errar menos, é principalmente na questão das faltas. Foram 11 faltas na última partida. A questão das jardas foi até pouca, né? Foram 11 jardas que teve de recuo, mas ainda assim são 11 oportunidades perdidas por falta de disciplina, né? O time precisa melhorar isso. Era assim no ano passado, continuou nessa primeira partida contra o Cascavel Olympics e precisa mostrar uma certa evolução nesse quesito. Eu cheguei até a brincar com algumas pessoas do Londrina Bristol Becks que eu não vou apostar no time, não vou dizer que o Londrina Bristol Becks é favorito, porque sempre que eu falo isso o time perde, né? Mas assim, é um jogo que para mim tá até certo ponto parelho, mas o Londrina Bristol Becks tem uma vantagem. Eu acho que é um time mais equilibrado defensivamente e ofensivamente. É um time que está evoluindo, apesar de ter tido um segundo semestre desastroso em 2022, ainda é um time de muito potencial. Então, por isso, eu dou uma certa vantagem para ele nessa partida. Para finalizar a rodada, teremos às 14 horas lá em São Bernardo do Campo, no Baetão, a partida entre São Bernardo Avengers e Corinthians Steamrollers, uma partida que promete bastante, porque o Avengers é um time que está com 2 derrotas, uma primeira partida muito ruim contra o Valers e uma segunda partida muito boa contra o Ocelots, né, em que perdeu por 1 ponto e por pura incompetência dos seus special teams, né, que não conseguiram acertar um extra point ou converter uma conversão de 2 pontos. Contra um Corinthians Steamrollers que teve uma boa estreia na SPFL contra o Leme Lizards, uma estreia muito melhor do que eu imaginava, né, do que eu esperava, e tem tudo para ser muito interessante. E vale destacar, porque eu tenho falado, né, sobre descer, rebaixamento ou não na SPFL Diamante. Esse ano não vai ter, tá? Esse ano não tem rebaixamento, só 2 times sobem, né? O Trigo estava me explicando isso. Então, mesmo se o Avengers perder, ele continua na Elite para o próximo ano, mas é um jogo sensível, porque existe sim uma possibilidade do Avengers vencer, sim, mas o time precisa consertar os seus erros, né? Principalmente em special teams, em faltas também. O time precisa melhorar muito nesses aspectos, porque tem boas armas. Eu ainda prefiro um time que comece com o Cauê e termine com o Cauê, né? O segundo tempo contra o Ocelots foi muito melhor, né? O time conseguiu pontuar muito contra o Ocelots quando o Cauê estava em campo.
Para mim, por enquanto, é um erro continuar com o Beto começando as partidas. Geralmente quando o time sofre mais. Então, espero ver o Cauê. O time consegue rodar melhor com ele, porque o Noé e o Marco Aurélio estão fazendo muito bem o trabalho deles, né? O jogo corrido está funcionando bem, o jogo aéreo funcionou bem também no segundo tempo contra o Ocelotes. E o Special Teams precisa fazer algo, né, de positivo, porque do outro lado tem um time que fez uma boa estreia na semana passada, ainda teve muitos erros, sim, mas eu acho que é muita coisa ainda de costume, porque o Lee ficou muito tempo sem jogar, né? Saiu de uma contusão, tá tendo uma transição de um QB muito móvel, que era o Matheus Torres, que parou, né, no final da temporada passada, para ele que é um pocket passer, então isso tem uma diferença muito grande, né? Tem ajustes a serem feitos com relação a isso. E vai ser interessante, eu acho que o que vai definir é as defesas, se as defesas vão conseguir lidar bem, principalmente com o jogo corrido de ambos os lados. E nos erros, né? Quem errar menos é certeza de que vai vencer, e aí o Corinthians ele sai um pouquinho na frente, porque ele tem um Special Teams, né? Tem o Emerson Martins, que para mim é um dos melhores kickers do país, e isso vai fazer diferença. Isso na balança, se o Avengers... não importa se ele marcar 1 ou 2 touchdowns a mais, que foi o que aconteceu contra o Ocelots, né? Teve um TD a mais, mas não marcou nenhum extra point e perdeu a partida por um ponto. Se o Avengers não consertar isso, eu sei que é pouco tempo, mas se não fizer algo diferente, vai novamente sair de campo triste, magoado, porque perdeu por uma bobeira de um setor que tem que ser treinado e que as pessoas parecem que assim, nos times do FABR não dão tanta importância. Mas é isso, um videozinho um pouco mais curto, porque eu ainda falei um pouquinho mais em algumas partidas. Espero que gostem, comentem aqui o que vocês acham que vai acontecer nessa rodada. Se inscrevam no canal, compartilhem, curtam também. Esse é o 4º vídeo da semana. Estou me esforçando pra caramba para trazer conteúdos aqui para vocês, gravando de manhã antes do trabalho, editando na hora do almoço, tá uma correria, mas estou conseguindo soltar tudo e vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau.